Adultério à luz da Bíblia. O que a palavra de Deus nos fala acerca desse assunto? E hoje nós estamos com um convidado especial, nosso irmão Lucas, que é um de nossos inscritos. Ele está aqui para cumprimentar o povo de Deus. A paz do Senhor, que a paz de Deus esteja com todos nós e que nós venhamos transmitir uma boa palavra, amém, para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de dar início a esse estudo, amados, no nosso canal Derrubando Raciocínios, eu quero convidar você para que se inscreva, você que ainda não é inscrito em nosso canal, vai aí no botãozinho vermelho aí embaixo dessa tela, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificação para que você seja notificado de todo o nosso trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Relembrando os amados que o nosso canal Derrubando Raciocínios está no ar não para afrontar a ninguém, pelo contrário, é para trazer e enriquecer o conhecimento de Deus e da sua palavra a todos os amados espectadores. E com isso nós vamos abrir as nossas Bíblias aí no livro de Jeremias, no seu capítulo de número 23, a partir do versículo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Antes de você iniciar esse estudo conosco, coloque o seu joinha aí, dê um like aí nos nossos vídeos, que você fazendo isso, louvado seja Deus, o YouTube vai entender que o nosso vídeo ele está alcançando a meta e eles mesmos vão estar nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23 e o versículo 10 em diante, que nos diz a palavra de Deus da seguinte maneira: a terra está cheia de adúlteros. Por causa da maldição a terra chora, e os pastos do deserto se secam. O caminho dos adúlteros é a maldade, e a sua força a injustiça. Tanto o profeta como os sacerdotes estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como os lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele. Trarei sobre eles a calamidade no ano do seu castigo, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Está aí um texto bíblico muito conhecido de quem lê a Bíblia. Louvado seja Deus. O profeta Jeremias, por ordem de Deus, ele vem profetizando contra as maldades que estava dentro da casa do Deus de Israel. Louvado seja Deus. E dentre as suas maldades, aleluia, que eram tamanhas, vemos achados ali também o adultério. O texto vai nos mostrar e nos dizer, aleluia, que a terra está cheia de adúlteros. Louvado seja Deus. O que é ser uma pessoa adúltera? Louvado seja Deus. Adulterar é você acrescentar um algo, tirar o algo do original. Aleluia. Há quem pense, aleluia, que o adultério só é atribuído em uma relação sexual. Aleluia, em uma relação, aleluia, louvado seja Deus, matrimonial. Mas não apenas. Nós conhecemos vários casos de carros adulterados, de chassi adulterados. Hoje nós podemos dizer que a palavra de Deus também, ela está adulterada. Aleluia, louvado seja Deus. Mas, irmão Donizete, como é que eu posso saber e conhecer quando a palavra de Deus ela é adulterada? É nesse vídeo que nós vamos estar divulgando aqui. Louvado seja Deus. Mas de antemão, quando você for comprar uma Bíblia, espectador, sempre analise. Abra sempre a sua Bíblia, essa Bíblia que você quer comprar, lá no livro de Romanos, capítulo 8. As Bíblias que são adulteradas, ela está cortada, o versículo no meio. O texto original está dizendo que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia adulterada da atualidade, principalmente a tradução, aleluia, louvado seja Deus, na linguagem de hoje, ela está dizendo que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e encerrou o assunto por ali. Aleluia, louvado seja Deus. E o restante do versículo? Isso trata-se de um adultério com a palavra de Deus. E por isso nós estamos aqui para gravar esse vídeo com esse assunto tão polêmico e trazer a você ao conhecimento, aleluia, da palavra de Deus. Irmão Lucas, louvado seja Deus. Amém, né? O adultério ele já vem desde o início, né? Desde de Êxodos, Deuteronômios, né? Lá em Êxodos, 14, 20 e 17. Não adulterarás e não cobiçarás a casa do teu próximo.
Não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então é uma coisa muito além que só do casamento, né? E a gente foca muito no casamento e esquece das outras coisas. Como tá mencionando aqui, tá falando dos bens materiais também do teu próximo, do teu amigo, dos seus vizinhos. Então ele aborda um tema muito grande. Ele aborda uma dimensão, um assunto bem maior do que apenas o casamento. A gente foca muito só no casamento, mas é tudo aquilo que tem muitas outras coisas que pode ser se cometer adultério, né? Louvado seja Deus. E esse texto que você cita, ele dá uma concordância com Deuteronômio, capítulo de número 5, louvado seja Deus, e o versículo 18, que também é um mandamento de Deus: não adulterarás. Não adulterarás. E observa que o texto ele não está dizendo apenas no caso de uma relação sexual. Louvado seja Deus. Quando ele fala não adulterarás, ele está falando em todos os aspectos, que não é para você cometer o adultério. Aleluia, estão adulterando até, aleluia, louvado seja Deus, o percurso, o andamento, aleluia, do nosso propósito de adoração a Deus. É tanto que há 23 anos atrás, quando conheci o Evangelho de Cristo, eu reconheci a Jesus como Senhor da minha vida, louvado seja Deus, me ensinaram que a igreja era lugar de adoração. Hoje ela se tornou, amado, um meio de comercialização. Hoje, infelizmente, o pastor se tornou um empresário. A igreja se tornou, louvado seja Deus, uma empresa. E os membros, infelizmente, se tornaram um produto de comercialização. Isso também se trata de um adultério. E a palavra de Deus, ela está com clareza nos dizendo para que não adulteraremos. E o texto oficial que nós lemos em Jeremias 23, ele diz que tanto o profeta quanto o sacerdote estão contaminados, e até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Quer dizer, até na casa de Deus, o adultério, ele invadiu. Mas o que a palavra de Deus continua dizendo para nós acerca desse assunto? Lá em Mateus 5, 27, logo no enunciado, né, já fala sobre o adultério. Está escrito assim, 27 e 28, 5, 27 e 28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu o adultério com ela no coração. Amém? Louvado seja Deus, está aí. Mas uma forma de adultério. Talvez você murmurou quando foi citado aí, aleluia, Êxodo 20, verso 17, que fala da cobiça e não do adultério. Mas olha aqui que Jesus ele vem nos instruindo. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, que agora é o ensinamento de Jesus. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério com ela. O seu olhar impuro, querido, o seu olhar impuro, querida, louvado seja Deus, o seu olhar de cobiça nesta atualidade, no tempo da graça, no ensinamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele passou e se tornou a ser um adultério. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, aleluia, louvado seja Deus. Jesus também lhe disse, aleluia, lá em Marcos capítulo 10, que se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, porque é melhor você entrar na vida cego de um olho do que tendo os dois olhos e ser deslançado no inferno. Louvado seja Aleluia. Deus. E a palavra de Deus, ela não para, né? Ela continua falando, continua nos alertando que lá em Mateus 15, 19, lá tá assim a palavra do Senhor. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicidas, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Então já é uma coisa que não é espiritual, já sai do carnal, sai do coração, entendeu? Já é uma coisa que não é espiritual. Então a gente tem que controlar mais o nosso espiritual do que o nosso carnal. A gente tem que deixar a nossa carne de lado para colocar o espiritual para que essas coisas não aconteçam. Louvado seja Deus. E o mais interessante, que o próprio Jesus, nesse texto que o nosso irmão Lucas, ele nos cita,
Aleluia, louvado seja Deus. Ele diz que toda essa maldade sai de dentro do coração. Dentro do coração. Olha um adultério que acontece dentro das nossas igrejas na atualidade. Alguém que te ensina dizendo que Deus só quer o seu coração. Aí eu te pergunto, querido espectador, por que Jesus, por que Deus escolheria logo a parte mais enganadora do seu corpo físico? Ele disse, repetindo o texto que o nosso irmão recita, pois do coração procedem os maus pensamentos. Pela lógica científica, não seria o pensamento jogar para o coração? Mas Jesus, que é o autor do corpo humano, do intelecto humano, ele diz que é do coração que saem os maus pensamentos, e não vice-versa. Sai os maus pensamentos, sai o adultério. O adultério, amado, ele é um processo gradual, ele não é adulterei e pronto. Louvado seja Deus. Um exemplo que nós temos disso foi Davi. Davi, no momento que era para ele estar na peleja, guerreando lá contra os filisteus, a palavra de Deus vai nos mostrar que ele estava no seu palácio real, aleluia, louvado seja Deus, passeando, enquanto seus, aleluia, subordinados estavam em batalha. A palavra vai nos dizer que ele se deparou com uma mulher se banhando. Ele foi primeiro buscar informação dela. Ele olhou, ele cobiçou-a. E quando trouxeram informação, ele cometeu o ato. Louvado seja Deus. Você viu como é gradual o negócio? Aleluia, louvado seja Deus. Primeiro o coração, o olhar, aí depois a concretização. Louvado seja Deus o ato. Então é do coração que sai o adultério. Como é que está o seu coração, querido espectador? Aleluia. Aleluia. Vamos percorrer e ver o que a palavra de Deus, ela continua falando acerca desse assunto. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela sempre explica bastante, né, pro Espírito Santo. Vamos lá, em Romanos 7, está escrito: assim, se ela se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada de adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, caso se una a outro marido. Hoje em dia a gente vê muitos os pastores mesmo, se casando 2, 3 vezes. E eu acho que eles não passaram por Romanos. Acho que eles não passaram por aqui, por essa parte aqui não. Tem que esperar que a sua cônjuge, que a sua esposa, ela venha a falecer. Porque você no altar, você fez um juramento a Deus, que é até que a morte os separe. E isso não está acontecendo. Hoje nas igrejas, isso não está acontecendo. Para falar a verdade, o que mais acontece no mundo hoje em dia é adultério e casamento. Casa-se e se separam. Mas eles não estão nem aí, estão se casando e acham que vai fluindo, vai acontecer, Deus vai perdoar lá no final, vai dar tudo certo, né? Mas eu creio que a luz da palavra, ela já nos explica que não é bem dessa forma. E nesse assunto aí, irmão Lucas, sabe o que estão usando de argumento agora? Que aí foi a morte do amor. O marido deixou morrer o amor pela mulher, ou vice-versa, então eles podem se divorciar e casar pela segunda vez. Eu acho que se morre o amor uma vez, ele não pode viver de novo, não ressuscita o amor, né? Infelizmente. Quer dizer, independente, observa, querido espectador, a ignorância, para quem não sabe, é uma ausência de conhecimento. Morreu o amor, então posso casar de novo. Amado, isso é uma heresia extrema. Louvado seja Deus. Isso é até aberrativo trazer para o canal Derrubando Raciocínios. Mas como está se tratando de um adultério, falando de um tema acerca do adultério, a palavra é objetiva. Quando aqui o escritor do livro, que foi Técio, amando de Paulo aqui na carta aos Romanos, ele vem explicando a respeito da lei e a graça. E no verso 2 ele diz, por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver. Não está falando que enquanto o amor dele viver. Não está falando que enquanto o amor dela viver. Aleluia, enquanto ele viver, aleluia, está ligada a ele pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que se viver o marido, não é viver o amor. Se viver o marido, será chamado adúltera se unir a outro homem. Mas se o marido morrer, está livre da lei e assim não será adúltera se vier a se casar de novo. Se o marido morrer. Mas se o marido morrer, não é se o amor morrer.
Isso é adultério, queridos. Isso é um adultério e é o que mais a gente vê dentro da casa de Deus. Por isso que o texto oficial ele diz que até na minha casa encontrou essa tal contaminação. Lá de Jeremias 23, aleluia, louvado seja Deus, e o versículo 10. Até na casa de Deus você encontra essa abominação. Mas já que foi abordado esse assunto, nós gravamos um vídeo, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, louvado seja Deus, que fala a respeito desse assunto, para que você acompanhe também. Aleluia, louvado seja Deus. Eu te pergunto, querido espectador, que exemplo um pastor, um obreiro, ele tem para te dar se você, Deus te livre e guarde, tiver uma crise no seu relacionamento conjugal? Um adúltero, ele vive uma vida de adultério. Que exemplo ele tem para te dar se você tiver uma crise no seu casamento? É por esse motivo que o canal Derrubando Raciocínios está no ar, aleluia, para combater essas aberrações que nós estamos vendo. E tem mais, eu não tenho medo, aleluia, de nenhum tipo de processo, aleluia, louvado seja Deus, porque nada nós podemos contra a palavra de Deus. Eu posso temer se eu citar alguma coisa em meu canal, aleluia, em qualquer outro canal que eu for convidado, ou em qualquer igreja que eu for convidado, ou em qualquer lugar que eu for convidado a pregar, aleluia, eu temo falar coisas que não está inserida aqui, porque aí vai se tornar um adultério. Louvado seja Deus. Aleluia. Continuando, né, com o nosso estudo, lá em Coríntios 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem à prática dos homossexuais, nem os que a procuram, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Bem, aqui está bem explícito, né? A parte que Paulo critica, né? O litígio entre os irmãos. Essas práticas, irmãos, elas estão bem explícitas e não foram faladas uma vez só. Foram faladas várias vezes ao percorrer dos estudos bíblicos. E se você se aprofundar na palavra do Senhor, se você se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus, ela vai te levar a uma sabedoria que você não conhecia, amém? E aqui fala que nem os adúlteros entrarão no reino de Deus. Então está bem claro, irmãos. Não tente distorcer a palavra, não tente colocar pedras em cima, pedras na frente do que Deus está falando, amém? Louvado seja Deus. Realmente o texto é muito claro e ele falou do adultério em dois sentidos aqui, se você prestar atenção. Ele falou, olha, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, é um primeiro caso, aleluia, nem afeminados e nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, e que mais aí no final do seu texto, na sua tradução? Nem os que cometem fraudes. Nem os que cometem fraudes. A partir do momento que você, aleluia, adultera alguém ou algo, você está se tornando um adúltero. Então ele falou do adultério dentro desse texto. É por esse motivo, irmão Lucas, que eu sempre falo que a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. E é o Espírito de Deus que faz a gente se atentar para certos detalhes da palavra. Os que cometem fraude, aleluia, a partir do momento, aleluia, que você vai lá no seu relógio de luz e tenta fraudá-lo, para que a sua conta de energia elétrica ela venha num valor baixo, você também está adulterando. A partir do momento que você, aleluia, mexe lá no seu relógio de água, aleluia, ou você faz aquele famoso gato net, aleluia, você está se tornando um adúltero. Aleluia, ele está dizendo o texto bíblico aqui, aleluia, que quem faz tal coisa não herdará o reino de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus. Continuando, lá em Hebreus 13:4, amém? Sejam
honrados entre todos os matrimônios e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Aleluia. Deus vai julgar os imorais e os adúlteros. Qual será que é o julgamento de Deus? Louvado Amém? seja Deus. Como nós já vimos no texto anterior, o julgamento de Deus para os adúlteros não entrará no reino de Deus. É tão claro e objetivo. Preste atenção. Ele disse aqui, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Você que é casado, você é digno de honra. Você que é casada, você é digna de honra. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Não que os solteiros não sejam. Aleluia. Mas o que a palavra está nos dizendo acerca do casamento é que são dignos de honra. Aleluia. Bem como um leito sem mácula. O que seria isso? Leito sem mácula seria um leito sem mancha. Porque os devassos e adúlteros, Deus os julgará. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O que seria esse leito sem mácula? Aleluia. Seria um leito manchado. O que seria? Como que se mancha um leito? Louvado seja o nome do Senhor. É a partir do momento que você pratica uma relação sexual com o seu esposo, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, de uma maneira, aleluia, louvado seja Deus, de que você, aleluia, que assistia ou talvez assista os filmes pornográficos, você quer usar o mesmo corpo da sua esposa para esse fim. Isso torna-se um leito manchado, um leito maculado. Aleluia, e Deus vai te julgar por causa disso. Mantendo-se uma relação sexual ilícita. Qualquer dia desse eu vou gravar um vídeo a respeito desse assunto. A respeito de relações sexuais ilícitas. O meu canal, amado, o canal Derrubando Raciocínios, aleluia, louvado seja Deus, ele está para ensinar o povo acerca da palavra de Deus. Aleluia, mas nós sabemos que existe leito maculado por aí, por falta de ensinamento dos líderes espirituais. Porque eles temem falar, têm medo de falar, porque talvez eles mesmos são os adúlteros da história. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus nos trouxe aqui, amado, para não ter medo de falar a verdade, de deixar explícita a palavra de Deus para que você entenda. Então ele diz, digno de honra seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula, porque os adúlteros, aleluia, e os devassos, Deus os julgará. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Continua. Glória a Deus. Apocalipse 2, versículo 20 ao 22. Amém? Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender-se da sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Amém? Louvado seja Glória a Deus. O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui, irmãos? Que se você não se arrepende do que você está fazendo, vai cair sobre você a ira do Senhor. Vai cair sobre você a mão do Senhor, né? Que Deus ele vai te colocar doenças. Por você não se arrepender, por você não voltar atrás, né? Nas suas decisões. Porque se você tem um arrependimento, você consegue até a graça do Senhor novamente, né? Mas se você não se arrepender, essas coisas vão cair sobre você como uma maldição. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante, Lucas, nesse texto que você cita aqui de Apocalipse 2, 20, ele está dirigindo essa carta para o pastor de uma igreja. E era da igreja localizada ali no continente asiático, na cidade de Tiatira. O texto vem nos mostrando que era um pastor que ele tinha obra. As últimas obras dele eram mais numerosas do que a primeira. Ele tinha fé.
ele tinha cuidado com o rebanho. Louvado seja Deus, ele tinha as características que um dirigente, que um pastor de igreja precisa ter. Porém, o mestre, o Senhor Jesus, tinha contra ele que tolerava a Jezabel. Louvado seja Deus. Tolerava a Jezabel, uma mulher que era uma profetisa dentro do templo. Louvado seja Deus, que ela, com seus ensinos, ela incitava os servos de Deus a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E o interessante é que foi dado tempo para que ela se arrependesse. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas ela não quer. O verbo querer aqui, ele está no tempo presente. Ela não quer se arrepender. Aleluia, portanto, seria lançado num leito de dor aqueles que com ela adulteravam. Olha só. Seria lançado num leito de dor aqueles que com ela adulteravam. Aleluia. Se no caso ela não se arrependesse. E nós temos aí certas denominações que diz que adultério é um pecado que não se tem mais perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a partir do momento que há um arrependimento e não remorso, que são duas coisas diferentes, aleluia, a partir do momento que há um arrependimento, o Senhor Jesus, ele está pronto e ele tem prazer em perdoar. Aleluia, louvado seja Deus. Você vai ter consequência? Vai, porque todo pecado tem uma consequência. Aleluia, louvado seja Deus. Por que existe AIDS por aí? Por que existe a famosa DST? Para quem não sabe, DST quer dizer doenças sexualmente transmissível. Aleluia, por que existe tudo isso? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por causa de adultério, por causa de prostituição, por causa de fornicação, por causa do pecado em si. E o Senhor Jesus, ele quer que você se arrependa para que ele possa te perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O texto bíblico também vai nos mostrar aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, e verso 8, que diz assim a palavra de Deus. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será num lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Louvado seja Deus. O final do adúltero, amado, é o lago de fogo. Não tem outro destino para ele. Aleluia, porque hoje, Lucas, os homens acham que ser cabra macho é ter 2 ou 3 mulheres. É olhar para uma moça seminua que passa na rua, dá o assovio e diz, essa aqui é mulher, não a que eu tenho em casa. Acha que isso é ser cabra macho. Mas nós aprendemos que isso é ser um cabra safado. Nós aprendemos que isso é chamado de um adúltero. É verdade. Porque o cabra macho, ele respeita, ele honra a esposa que ele tem em casa. Aleluia, mas irmão Donizete, você não tem medo de falar isso não, diante de uma audiência tão grande que é esse mundo? Não tem um pingo de medo, amado. Se a minha cabeça, aleluia, louvado seja Deus, servir para alguma coisa, pode cortar. Que com menos de 1 micro de milionésimo eu chego lá nas mansões celestiais com cabeça e tudo. Não tenho preocupação. Aleluia, eu teria preocupação se eu fosse um adúltero como você. Aleluia. Aleluia, aí eu teria preocupação, porque a sentença de Deus, aleluia, não vem só para quem está me ouvindo, virá também para mim se eu agir errado. Aleluia, louvado seja Deus. É tanto que o apóstolo Tiago, ele nos diz lá no 4:4 do seu livro, dizendo, adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo constitui-se inimizade com Deus? Qualquer que se faz amigo do mundo, querido, se torna inimigo de Deus. Aleluia. É o que o texto bíblico vai nos falar. Louvado seja Deus. E eu vou colocar em pauta uma coisa que o pastor deixou passar em branco, que é a segunda morte. Irmãos, vai ter a primeira morte, que é carnal. Quando chegar a segunda morte, que é espiritual, acabou. Acabou, não tem mais o que falar. Entendeu? Então, na primeira morte, tenta se redimir com o Senhor, peça perdão, tenha um arrependimento para que você não vá para esse lugar do lago de enxofre, que eu acho que é muito ruim. E eu não quero passar por lá. Eu quero realmente também estar com Cristo nas mansões celestiais. E eu vou lutar para isso. Louvado seja Deus.
Já que você tocou no assunto da segunda morte, aqui no livro do Apocalipse 20, verso 14, Aleluia, Jesus. ele diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Glória Então a Deus. quem passar por essa segunda morte, amado, não tem mais jeito. A morte carnal é inevitável. Todo mundo precisa passar por ela. Mas o dano da segunda morte você pode evitar por intermédio da sua obediência com Cristo. Louvado seja Deus. Para nós finalizar os nossos vídeos, nós vamos ler aí Apocalipse 22 e o verso 15. O texto bíblico, amados, vai nos mostrar aqui no livro de Apocalipse 22:15 da seguinte maneira: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Aleluia. Vai ficar de fora. Louvado seja Deus. Quer se livrar da condenação eterna? O tempo aceitável do seu arrependimento é já. Amém? Louvado seja Deus. Então são esses os nossos estudos, aleluia, concernente ao assunto do adultério. Louvado seja Deus. Temos mais de dezenas de versículos que vai bater contra a situação do adultério em si. Aleluia. Pegue esses textos, busque concordância na sua Bíblia e eu tenho certeza que o Espírito Santo, aleluia, ele vai te ensinar melhor aquilo que a palavra de Deus ela nos diz. E eu reforço o meu pedido, você que não é inscrito em nosso canal, continue inscrevendo. Aleluia, louvado seja Deus, ative o sininho de notificação para que você fique a par de todos os nossos trabalhos. Louvado seja Deus. Nos comentários eu conto com você para abordar o assunto dos próximos vídeos. Aleluia. E se você sentir por Deus, para mim vai ser um privilégio, como está sendo com o irmão Lucas, que é um de nossos inscritos, está gravando junto e falando aquilo que a palavra de Deus nos diz. E assim, irmão Lucas, muito obrigado pela sua presença. E você está com as considerações finais, em nome de Jesus. Eu agradeço e eu agradeço ao irmão Donizete pelo convite. E sempre que ele puder me convidar, eu estarei junto com ele. E eu estou junto também com a palavra. Ela é o único caminho que a gente tem para seguir. É o único mapa que a gente tem nesse mundão grandão aí. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Amém. E o convite já está estendido para a próxima vez. Quando você puder. Não está nem convidado. Está intimado para participar conosco de mais um vídeo do nosso canal Derrubando Raciocínios. E fiquem todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz do Senhor.